Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho, o canal que prega a palavra de Deus como ela é. O tema de hoje é livre-arbítrio religioso. Bem, o que é livre-arbítrio religioso? E por que eu faço essa pergunta? Na verdade, é que muita gente costuma falar de livre-arbítrio religioso sem saber realmente do que está falando. Pois bem, mas se você não sabe o que é livre-arbítrio religioso, agora você irá saber. O livre-arbítrio religioso é uma doutrina criada pelos religiosos do sistema religioso, que diz que o homem é responsável pelo seu destino. Esta doutrina ensina que o homem é que toma a decisão de estar com Deus ou não. Esta doutrina diz que o homem decide se vai para o céu ou para o inferno, e que a porta do céu são as chamadas igrejas do sistema religioso. Então, meu amigo, tudo isso não passa de falsa doutrina, uma grande mentira criada pelos religiosos do sistema religioso. E eu hoje vou desmascarar esta nociva heresia. Mas antes eu peço a você que se inscreva neste canal e faça também o seu comentário para que eu possa trazer todas as semanas novos vídeos até você. Vamos lá. Vamos entender sobre livre-arbítrio. Esta doutrina dá a entender que Deus está em segundo plano e que o homem é o centro das atenções. Se o livre-arbítrio tivesse a aprovação de Deus, Deus não teria escolhido o apóstolo Paulo para pregar o seu evangelho. E Paulo poderia também ter recusado, se quisesse. Ele teria também buscado informações com os homens, em vez de fazer a vontade de Deus. Mas sabemos que não é bem assim, pois Paulo não recusou pregar o Evangelho de Cristo. Confira o que diz em Gálatas 1, versículo 12. Ele diz o seguinte: porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Perceba que Paulo recebeu o Evangelho da graça por Jesus Cristo, não foi por homens. Confira o que diz em Gênesis 3, versículo 22. Diz o seguinte: então disse o Senhor Deus: eis que o homem é um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Estas palavras que Deus falou sobre o homem no Éden valeu até a segunda vinda de Cristo. Porque a partir da segunda vinda de Cristo, o reino de Deus foi estabelecido. E neste reino, nós comemos desse fruto, o fruto da árvore da vida. E esta árvore da vida está plantada em nossa mente. Quando eu digo nossa, me refiro aos que foram escolhidos por Deus e pode ser chamados de filhos. O livre-arbítrio é uma grande farsa para enganar e deixar confuso a mente das pessoas. Isso você pode conferir nas palavras de Paulo, em Efésios 1:5. Ele diz o seguinte: e nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Veja então que Deus nos predestinou segundo a sua vontade, e não pela vontade nossa. Então, se é pela vontade de Deus, como é que fica o livre-arbítrio? Nesse caso, a doutrina do livre-arbítrio cai por terra, pois o homem é dependente de Deus. Sendo assim, o sistema religioso está em apostasia, porque acham que Deus faz acepção de pessoas. Eles caem em contradição em seus próprios pensamentos, em suas próprias palavras e naquilo que acreditam. O sistema religioso criou para si um grande problema, porque eles pensam que a salvação é espiritual e não acreditam que é Deus que escolhe o homem. O que eles acreditam é no livre-arbítrio e assim se tornam opositores de Deus. As pessoas precisam entender que não existe salvação espiritual. Essa doutrina é falsa. Isso impede as pessoas de reconhecer a soberania de Deus. Veja o que diz em Eclesiastes 2:7. Diz o seguinte: e o pó volta à terra, como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Então está aí para você entender. A salvação é da mente, não é espiritual, pois o espírito
pertence a Deus. E essa salvação é só para se viver aqui. Nós que fazemos parte da graça de Deus, entendemos que já comemos do fruto da vida e que temos a vida eterna, pois fomos escolhidos por Deus. Nós hoje não esperamos a morte, vivemos a eternidade, porque a vida depois desta vida continua. Mas aqueles que não foram escolhidos para entender esta glória, continuam se esforçando para entrar no céu e escapar do inferno. E esse modelo de religião não salva as pessoas. Muito pelo contrário, ela mata mais ainda as pessoas. O livre-arbítrio é uma apostasia, pois está em oposição a Deus. Frequentar uma igreja evangélica ou católica é fazer parte de uma mentira, porque essas falsas igrejas não fazem parte da igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo ela é espiritual, não é física. Saiba, meu amigo, que é Deus que escolhe, não é o homem que decide sobre a salvação. Veja o que diz em Efésios 1:8. Diz o seguinte: que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Versículo 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. Perceba então que foi Deus que nos revelou o entendimento da graça. Mas para outros, esse entendimento é misterioso. Versículo 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Este versículo tem um mistério. Daí fica uma pergunta: qual é o tempo em que vivemos hoje? Bem, meu amigo, vivemos na plenitude que Paulo falou no versículo acima, porque a segunda vinda de Cristo, o julgamento do trono branco, o juízo final, a grande tribulação e outros eventos anunciados para o fim dos tempos, todos eles já aconteceram. Mas o que é preciso compreender é que este entendimento é para os escolhidos de Deus e para quem tem a mente iluminada por Cristo para entender. Porque nem todos entendem, só aqueles que Deus quer que entenda. Veja o que diz Paulo no versículo 11. Ele diz o seguinte: nele digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Então você vê que não é pela vontade do homem, é pela vontade de Deus. Portanto, meu amigo, tudo é pela vontade de Deus, não é livre-arbítrio. Não é pelo padre, nem pelos pastores, nem pelos apóstolos, nem por ninguém. Quem faz tudo isso é Deus. Confira o que diz Paulo em 2 Timóteo 1, versículo 9. Ele diz o seguinte: que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Então veja que a salvação não depende de nós, e sim de Deus. Portanto, fomos selados com a graça de Deus para termos a vida eterna. E a vontade humana não prevalece, pois tudo depende de Deus e não do homem. Confira o que diz Paulo em Atos 13, 48. Ele diz o seguinte: e os gentios, ouvindo isto, alegravam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Aqui neste versículo, Paulo fala mais uma vez que os que creram foram todos aqueles que estavam ordenados para a vida eterna. E sendo assim, como fica o livre-arbítrio? Bem, ele não fica nem vai ficar em lugar algum, porque ele não existe. É tudo invenção do homem. Portanto, meu nobre amigo, nós da graça entendemos que a vida começa aqui e ela é eterna. Mas o sistema religioso não pensa assim. Eles têm suas próprias doutrinas e todas elas são inventadas por eles. A doutrina do livre-arbítrio é a espinha dorsal do sistema religioso
e nela está fundamentada a religião com suas doutrinas enganosas. Por isso eles não entendem que a espinha dorsal do Evangelho da Graça é a predestinação. É a escolha feita pelo Deus Pai e Criador de todas as coisas. Creio que você entendeu. Livre-arbítrio é contra Deus. Quem é de Deus é porque foi predestinado a entender o seu chamado. Por isso, no mundo espiritual, quem escolhe é Deus, não é o homem. E agora, para encerrar, veja o que diz Paulo em Filipenses 2,13. Ele diz o seguinte: pois Deus é quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Creio que agora você está com a sua mente iluminada sobre este tema. Vou ficando por aqui. Por hoje é só. Graça e paz a todos. E até o próximo vídeo.